Então, irmãos e irmãs, uma boa noite. Vamos dar início a esta live, a este encontro, que nós estamos chamando de Caminhos da Fé. Trata-se de diálogos, encontros, conversas, bate-papo, uma roda de conversa, onde vamos tratar de vários temas relativos, ligados à nossa vida cristã e a nossa missão enquanto cristãos no mundo, de realidade, de transformação do mundo, de implementação da proposta do Evangelho, do Reino de Deus no mundo. E para isso vamos abordar temas ligados à fé cristã, aos ensinamentos do Concílio Vaticano II, na esteira aí do magistério do Papa Francisco, da CNBB. E hoje temos o convite que fizemos especialmente ao padre Paulo Adolfo. Ele atualmente está morando em Brasília e é o secretário executivo do Centro de Fé e Política, o Centro Cultural de Fé e Política, Dom Helder Câmara. Hoje ele vai nos falar um pouquinho desse trabalho que ele desenvolve e realiza lá na CNBB, junto à CNBB, já que é um organismo da CNBB, e considerando a realidade, os dias em que estamos vivendo com esta pandemia do coronavírus, e desta realidade que nos desafia a reinventar, a repensar também a nossa ação e atuação no mundo, vamos vendo possibilidades. E uma dessas é a realização dessas lives, dessas conversas entre nós, destes momentos de encontro, para refletir juntos e juntos irmos aprofundando compromissos, o nosso olhar para o mundo, para a realidade. Graças a Deus que as redes sociais estão nos possibilitando criar proximidade, embora cada um no lugar do país. O padre Paulo está lá em Brasília. Também foi convidado para essa nossa conversa o professor Marcelo Costa, que é do Conselho de Leigos aqui da Arquidiocese. Me parece que houve algum problema lá técnico com ele. Ele saiu do ar, mas vamos tentar resolver essa questão. Irmãos e irmãs, hoje, como foi dito, o tema da nossa live é a fé e a política, os cristãos no mundo como sal da terra e luz do mundo. A palavra de Deus é o nosso ponto de partida, o Evangelho de Jesus Cristo, que nos diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal perde o seu sabor, com que se salgará? E ainda nos diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Assim, iluminados pela palavra de Deus, vamos hoje refletindo sobre estes aspectos da nossa vida e da realidade que nos desafia, um olhar para um mundo um tanto marcado por uma realidade de injustiça, desigualdade. A pandemia do coronavírus tem nos feito olhar para a realidade brasileira e vendo a gravidade da nossa realidade socioeconômica, política, da fragilidade dos que estão mais vulneráveis, a realidade dos mais pobres que estão expostos, né, à contaminação, dado as condições de saúde, de falta de acesso, de equipamentos, dada as condições de moradia, etc. Mas então, para dar início a essa conversa, nós vamos já agradecendo ao padre Paulo, que aceitou o convite quando fizemos a proposta de estar aqui conosco,
partilhando, refletindo, dialogando. E a cada irmão que já está aí conectado, nos acompanhando, nosso irmão Tauá, Cláudio, Catarina, lá da Paróquia das Graças, o nosso irmão Jaimilton, do Movimento de Cursilhos, nosso irmão Diácono Valdeli, lá de Londrina, Magnoli, e tantos outros que estão aqui, Márcio Desquivel, que também é do Conselho de Leigos. Então, vamos passar a palavra ao padre Paulo Adolfo. Ele vai poder, então, se apresentar melhor, dizer de onde vem, qual é o trabalho que ele realiza, o que é mesmo esse Cefep, que nós sempre falamos, o que o Cefep realiza na Igreja do Brasil. Então, boa noite, seja bem-vindo, padre Paulo. E, desde já, agradeço a sua disponibilidade de bater esse papo, de conversarmos um pouco hoje. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos vocês que nos assistem. E não preciso agradecer, eu que lhe agradeço pelo convite, né? É uma oportunidade de estarmos aqui e poder falar, né, sobre o trabalho de fé e política e, sobretudo, sobre o Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara, o Cefep. Você pediu para me apresentar primeiro, né? Eu sou padre de uma arquidiocese lá do sul de Minas, a arquidiocese de Pouso Alegre. Não confundir com Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O pessoal confunde muito, né? A arquidiocese de Pouso Alegre. Eu tenho já 20 anos de padre. Nesses 20 anos, sempre atuei, né, coordenando os trabalhos de pastorais sociais da arquidiocese de Pouso Alegre, também coordenação de pastoral, etc. e tal. Desses 22 anos, eu tive uma experiência muito boa de 5 anos lá na prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. Cheguei lá com Dom Leonardo Steiner como bispo, né? Eu sempre chego e Dom Leonardo sai, né? Ele me leva para algum lugar e vai embora. É assim, cheguei, ele foi eleito secretário-geral do CNBB. 5 anos trabalhando naquela igreja. E sempre me interessei por essa questão de fé e política. Estou convencido, né, que a política é algo intrínseco à fé cristã. Eu concordo muito com o Frei Beto, que diz que nós devemos nos envolver com política porque nós somos seguidores de um preso, condenado e morto político, né? A condenação de Jesus foi extremamente política. Claro que quando a gente fala de política aqui, tem que definir, né? Que é o cuidado do bem comum. Embora a coisa esteja muito entrelaçada, mas tem coisas que as pessoas condenam na política que de fato são condenáveis, né? E aquilo que se chama de politicagem e tal. Inclusive, nas últimas diretrizes entrou uma frase do Papa Francisco em que ele fala que todo cristão deve se envolver com a boa política. Então é isso. Pois bem, desde janeiro do ano passado, eu estou aqui no Centro Nacional de Fé e Política do Helder Câmara, morando aqui em Brasília. Né? E Brasília hoje está muito interessante porque está chovendo. Essa época não é costume mais ter chuva aqui. Aliás, tem chovido bastante, chovendo e fazendo frio, até de blusa aqui, estou lembrando. Imagina. Tá uma coisa muito diferente, né? E moro aqui no Centro Cultural Missionário, né, onde eu encontrei o Luciano diversas vezes, sempre se formando aqui, né, Luciano? Participando, indo nos encontros dos diáconos. E aqui no Centro Cultural Missionário funciona o Cefep, que é o Centro Nacional de Fé e Política do Helder Câmara. Este Centro Nacional, ele tem 15 anos. Ele foi criado em 2005. É um serviço da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ele está sob a coordenação da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato, que é coordenada, presidida pelo Dom Giovanni Pereira Melo, que é o bispo de Tocantinópolis, no Tocantins. E essa comissão agrega também, né, o trabalho com o CNLB e todos os movimentos laicais, né, todos os movimentos laicais de todas as índoles estão nesta comissão. Então, o Cefep está entrelaçado a tudo isso e participa do Seminário Nacional, da comissão, dos encontros com os assessores, enfim, tudo isso. E o Cefep tem essa função de fazer, fermentar essa presença do cristão no mundo da política.
Ele foi idealizado, criado e coordenado por quase 15 anos pelo padre Hernani Pinheiro, né? E tem o nome de Dom Helder, porque o padre Hernani conhecia bem Dom Helder, trabalhou com Dom Helder, foi vigário episcopal para o laicato lá na Arquidiocese de Olinda e Recife com Dom Helder. E padre Hernani veio trabalhar na CNBB há muito tempo, ficou muitos anos aqui, mora aqui em Brasília hoje, está encardinado no clero de Brasília. E o padre Hernani fez o seguinte trajeto que é muito interessante para entender o CEPEP. Com a Constituinte, em ali 87, 88, o padre Hernani, como já estava aqui em Brasília trabalhando com o laicato, foi incumbido pela CNBB de fazer toda a articulação para a Constituinte, né? Muitos de nós participamos, colhemos assinaturas, várias coisas. Eu mesmo lembro disso, eu era jovenzinho ainda, estava lá na minha terra luminosa, né? Lá no município de Brasópolis, da Arquidiocese de Pouso Alegre, e fez muito isso. Era o padre Hernani que coordenava tudo isso. Passada a Constituinte, o padre Hernani percebeu que, para uma conferência episcopal do porte da do Brasil e qualquer outra, era muito bom ter também, era necessário, ele diz, uma assessoria política que fizesse também, não só orientar os bispos na questão política, sobretudo a CNBB, mas que fizesse essa ponte, essa articulação com o governo, com o Congresso, enfim, com os poderes, né? E ele inventou isso e ficou responsável por muitos anos. Depois, ele percebendo, através dessa experiência, que estavam surgindo em diversas partes do Brasil as escolas locais de fé e política, que já havia o Movimento Nacional Fé e Política, que caminha junto, mas é uma outra coisa, uma outra organização, né? E aí, vendo a dinamicidade dessas escolas, o padre Hernani pensou que precisava-se de um centro nacional que tivesse a finalidade de continuar a formação desse pessoal, né, ser tipo assim, uma terceira etapa dessa formação, que ajudasse as escolas a continuar funcionando e fomentasse a criação de novas escolas. E aí, então, ele apresentou o projeto e surgiu o CEFEP, Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara. Que bom, Padre Paulo. A gente percebe a grandiosidade, né, desse projeto que tem formado leigos do Brasil inteiro, cristãos que atuam na política partidária, que atuam na construção da sociedade, que recebem um embasamento sólido, né, da doutrina social da Igreja, da própria palavra de Deus, de onde emana tudo, e é muito rico. E a gente tem, inclusive, leigos aqui da nossa diocese que passaram aí também pelo CEFEP. Então, vamos acolher também o nosso amigo, irmão Marcelo, que é do Conselho Arquidiocesano de Leigos. Eu vejo que a imagem, não sei se está nítida, de Marcelo, o som, para ele poder se apresentar, dar uma palavrinha também para os irmãos que estão nos acompanhando. Enquanto Marcelo se ajusta, que eu não tô conseguindo ver a tela de Marcelo aqui, no nosso computador. Quero acolher, mandar um abraço aqui para a tia Ermita, que está nos acompanhando, atuou durante muitos anos na pastoral carcerária, Neide, lá de Tapetinga, que também atua na SEBS, no Pio 12, minha cunhada Alessandra, que está aqui também acompanhando, boa noite, um beijo para vocês, e cada irmão e irmã que está aqui conosco para acompanhar essa conversa, esse diálogo. Marcelo chegou. Está entrando, chegou. Enquanto Marcelo se arruma aí, houve algum problema, vamos ver aqui o que disse o Papa Paulo VI a partir do Concílio Vaticano II, este grande evento eclesial que marcou a vida da Igreja, o maior evento eclesial desses últimos anos, com bispos do mundo inteiro. E lá, após o Vaticano II, o Papa Paulo VI escreve uma exortação apostólica, a Evangelii Nuntiandi, falando da evangelização no mundo contemporâneo, e aí ele se refere aos cristãos leigos, todos aqueles que foram batizados
e que vivem a vida social, humana, na sociedade, no trabalho, na política, na economia, na família, todos estes que vivem o batismo, né? E que não foram ordenados, digamos assim, né? Mas não apresentar o leigo a partir do negativo, mas daquilo que ele de fato é, como sujeito eclesial. Então, Paulo VI diz: a sua primeira imediata tarefa dos leigos não é a instituição, não é o desenvolvimento da comunidade eclesial diretamente. Este é o papel específico dos pastores. E aí o Papa então diz: o campo próprio da atuação dos leigos e leigas, dos que receberam o batismo, é o vasto e complicado mundo da política, da realidade social e econômica, como também da cultura, das ciências e das artes, da vida internacional, dos meios de comunicação e outras realidades abertas à evangelização, como sejam o amor, a família, a educação das crianças, dos adolescentes, o trabalho profissional e o sofrimento. Quer dizer, a vida e o mundo concreto, né? Nesse sentido, os cristãos são chamados a viver o seu batismo. Então, vamos acolher, já está aqui conosco o professor Marcelo, ele é do Conselho de Leigos da nossa arquidiocese e atua como professor universitário na universidade pública do nosso estado, na UNEB. Ele vai se apresentar, dar a sua saudação. Enquanto isso, Padre Paulo, já tem aqui um questionamento, uma pergunta, que é a seguinte: qual é o balanço que se pode fazer dos 20 anos do Cefep? Márcio, aqui do nosso Conselho de Leigos, também está mandando essa pergunta. E como é que os cristãos do Brasil podem participar do Cefep? Então, passamos aqui a palavra a Marcelo, você já vai anotando aí essas questões para depois ir retomando na sua fala. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, boa noite, Diácono Luciano, boa noite, Padre Paulo, e a todos que estão aí acompanhando esse momento importante. Parabéns pela iniciativa, Diácono Luciano, e é uma satisfação poder estar aqui, ouvindo vocês, tentando trazer um pouquinho aqui da nossa realidade, mas certamente a gente vai, gostaria de acolher, né, na verdade, o Padre Paulo, que vai trazer para a gente aí essa reflexão, certamente algumas informações e elementos necessários para a nossa reflexão. Então, dar uma boa noite a todos e que tenhamos um bom trabalho. Obrigado. Então, Padre Paulo, os leigos devem estar diretamente envolvidos no mundo, seja no mundo da política, seja no mundo da realidade social, econômica, da cultura, das ciências, das artes. O Cefep promove este protagonismo, essa ação dos leigos? Como é que é trabalhado essa dimensão no processo formativo também dos leigos aí no Cefep? Luciano, o Cefep ele colabora no processo da formação do laicato para atuar na sociedade, né? É um ator que soma força com outros atores, né? E ainda a pergunta que já foi feita antes, do Márcio, não é? Daí? Isso. O balanço dessa caminhada do Cefep, ele é muito positivo. Claro que nós vemos 220 coisas para melhorar, né? Mas é muito positivo. Nós lembramos que o Cefep ele tem 3 eixos, né? Tem um curso nacional com 50 vagas, que dura 2 anos, e esse curso, então, nós já formamos em torno de 300 alunos. Estamos com a 8ª turma, indo para 350 alunos. Esses alunos, a maioria, já são pessoas atuantes em seus territórios, em suas realidades, e que vêm desenvolvendo e fomentando essa atuação, né? Esse é um fruto do Cefep.
Depois, um outro eixo do Cefep é a articulação e apoio às escolas locais, né? A pergunta é como participar do Cefep, né? O Cefep está aqui em Brasília, é um centro distante, às vezes, da realidade de muitos. No entanto, hoje nós temos em torno de 90 escolas locais nas dioceses, nos regionais da CNBB, acontecendo perto das pessoas. Quando o Cefep surgiu, havia em torno de 20 escolas. Hoje nós temos 80. Nós acreditamos, então, que o Cefep colaborou, junto com outros, para que fossem surgindo, fosse aprimorando novas escolas. Inclusive, nós temos no Pernambuco, e aí também na Bahia, uma grande parceria com a Igreja Batista. Isso é muito interessante. É a Igreja Batista de Coqueiral, no bairro de Coqueiral, em Recife. Começou toda uma experiência de fé e política e queria mais formação, não encontrava. Veio um grupo para cá, 2, na terceira turma e permanecem até hoje. É uma parceria muito interessante. Além disso, nós temos pessoas formadas no Cefep que estão atuando no Conselho do Laicato, né, do CNLB. O CNLB é um grande parceiro. O CNLB ajuda a criar escolas, divulga os cursos do Cefep, encaminha alunos para o Cefep, enfim, né? Eu já fui a diversos lugares, né, a convite do CNLB para falar de fé e política, para falar do Cefep. Né? Então, a gente vai formando essas pessoas. Também preparamos pessoas que estão atuando aí nas pastorais sociais e nos movimentos sociais, né? A Igreja Católica tem diversas pastorais sociais e justamente atua e atende aquelas pessoas em situação de maior vulnerabilidade, né? Nesses dias de quarentena, por exemplo, começa a surgir a porcentagem aí de violência doméstica. Então, sim, todo o trabalho, né, da mulher marginalizada, da criança, do menor, a Igreja Católica tem uma resposta. Pode não ser da melhor forma, falta força, né, para fazê-la melhor. E o Cefep tem trabalhado com tudo isso, né? Além disso, os movimentos sociais que são muito caros ao Papa Francisco. E é muito interessante que o Papa Francisco, que é um grande profeta, ele fez 3 encontros com movimentos sociais, né? E esses encontros não passaram muito pelas dioceses, pela CNBB, pelos instrumentos normais. Ele quer ter um diálogo direto com os movimentos sociais, né? Porque ele acredita que essas pessoas que estão ali, uma grande maioria católica, cristã, católica, atuante, sejam de leigos e, como o Luciano lembrou, que tem o seu papel na história e que não precisa depender tanto da hierarquia da igreja organizada. E agora, no domingo de Páscoa, ele presenteou os movimentos sociais com uma belíssima carta em que ele fala da importância desse movimento para esse momento. Além disso, eu acho que nesses anos também nós somamos força com outros organismos que trabalham a questão de fé e política. Nós temos no Brasil o próprio Movimento Nacional Fé e Política, nós temos o ISER Assessoria, tem o CESEP lá em São Paulo, que faz formação geral e, sobretudo, sobre fé e política. Temos o NESP de Belo Horizonte, que é o núcleo de fé e política da PUC Minas e da Arquidiocese de Belo Horizonte. Inclusive, nós pensamos, a pandemia está adiando isso, mas de lançar uma rede nacional de fé e política, sobretudo para disponibilizarmos de uma maneira mais interessante os materiais que todos nós produzimos e que podemos colocar em comum e fazer chegar até a pessoa que está aí na base. Quem quiser, por exemplo, começar numa escola de fé e política, começar um grupo de fé e política, começar a discutir as suas questões ali no bairro e fazer isso a partir da fé, fundamentado na fé, e agir de fato na política local como cristão, não só como cidadão, que também é muito importante, e muito menos só como político, mas ter de fato uma ação que seja diferenciada com a ética, a valorização cristã. Muito bem, Padre Paulo. Então, Marcelo, como é que o Conselho de Leigos tem acompanhado este momento em que estamos vivendo, essa pandemia do coronavírus no mundo, não é? E, claro, e muito perto de nós e nossas realidades também. E o Conselho de Leigos, como foi lembrado pelo Padre Paulo, é esse organismo de organização, de articulação dos leigos para viver o seu batismo na igreja e no mundo.
Então, diante daquilo que foi aqui colocado, como é que vocês estão acompanhando e vendo este processo, né, de transformação social, histórico, né, que estamos vivendo, inclusive, e, além disso, este olhar para a realidade do mundo como lugar para o anúncio do reino de Deus. É verdade, Luciano. Nós estamos acompanhando, né, esse desdobramento aí. Ontem eu estava conversando com os meus alunos da UNEB, também usando esse aparato tecnológico, né, das redes, e falava que no dia 22 de abril fez exatamente 40 dias de confinamento. Eu estava em Juazeiro e cheguei em casa no dia 12 de março, e então 40 dias praticamente fechado em casa, né? Sai para fazer uma coisa e outra, e essa é uma realidade que nos interpela nesse momento para, de fato, a gente chegar a uma constatação na leitura do leigo, na leitura daquele que está o tempo inteiro nas realidades temporais, seja no trabalho, seja na família, né, e em todos os outros demais espaços na sociedade. Daria para a gente fazer aqui uma leitura de conjuntura sobre economia, sobre política, sobre esse contexto de saúde que a gente está vivendo aqui, que nos coloca em xeque o tempo inteiro, né, coloca em xeque as nossas escolhas, inclusive, enquanto cristãos. Não é? Porque hoje a gente tem, por exemplo, um sistema de saúde que não consegue dar respostas a uma situação dessa de pandemia, né? Chega um vírus, chega uma nova realidade de extrema, deixa a população em vulnerabilidade, e o sistema de saúde não consegue nos dar respostas para isso. Tanto que a solução mais rápida que pôde se dar foi exatamente esse confinamento, esse isolamento comunitário, para se evitar a superlotação das UTIs, que não precisa de muita coisa para a gente ter superlotação. Então, esse é o contexto em que a gente tem discutido, ainda que com essas limitações de convivência, de estarmos reunidos fisicamente, mas na medida em que a gente tem interagido nos nossos grupos do Conselho de Leigos, nos grupos das pastorais, nesses grupos que ontem, por exemplo, vocês trabalharam aqui a campanha da fraternidade, junto com o professor Márcio Esquivel, a gente tem tratado muito dessa coisa, né? A realidade não será a mesma de fato, né? Então, essa mudança de perspectiva nos faz pensar que temos momentos em que a gente precisa se cuidar do ponto de vista pessoal e social, e somente à luz da fé para a gente conseguir fazer as leituras adequadas desse momento que é político e extremamente vulnerável, né? Então, assim, o que a gente tem feito é a discussão sobre o sistema político, né, o sistema independente da perspectiva partidária, mas ainda que a gente queira discutir o papel do Estado, o papel da igreja, inclusive, o nosso papel enquanto laicato, que é efetivamente saber fazer uma análise coletiva, né? Uma análise que não seja uma análise a partir da percepção individual, mas essa análise que nos leva a um contexto em que os impactos dessa pandemia nos leva a um retrocesso nos direitos, que isso já vinha acontecendo há algum tempo e agora ficou muito mais presente, muito mais claro. Se a gente for pegar, por exemplo, as medidas provisórias, as chamadas emendas constitucionais ou propostas de emenda, os projetos de lei que vão retirando direitos dos trabalhadores nesse momento em que deveria se manter a percepção, se manter a efetividade do Estado. É nesse momento que a gente vê um conflito de interesses entre o que é o interesse pessoal e o interesse social. E esse interesse social, no contexto das políticas públicas, por exemplo, nos coloca nessa grande encruzilhada. A gente sempre tem ouvido falar de
cortou aqui. Então, Luciano, meu microfone aqui parou sozinho, não sei porquê, mas eu dizia, só para concluir, viu, que a gente está nesse momento da grande encruzilhada entre um Estado que deveria propor e intervir mais diretamente para esse momento, esse contexto em que a gente está vivendo, e a falta dele, né? A falta dele que às vezes quer encontrar a solução mais fácil a partir somente da lógica da economia. É um pouco do que a gente tem discutido, mas também sem encontrar soluções. É esse momento de reflexão. Não teremos mais um mesmo contexto de antes, de 40 dias atrás, enfim. Né? Eu acho que é bem por aí o que a gente tem feito, essa leitura. Muito bem. Você lembrou aí um aspecto que é fundamental e que tem tudo a ver com a nossa vida cristã e com o nosso compromisso batismal, e é um dos elementos, digamos assim, um dos pilares e colunas da doutrina social da igreja, do ensino social da igreja, que é o bem comum, que é pensar no mundo para todos, que é pensar na vida digna para todos, pensar em condições de saúde pública para todos, educação, etc. Eu volto aqui trazendo um abraço, saudações de alguns amigos, Edson, do Conselho de Leigos da Arquidiocese de São Paulo, e é assistente social, atua como cristão na sociedade, faz um excelente trabalho naquela grande cidade. O diácono Leandro está mandando um abraço também para cada um de nós, saudando a todos. Pete, que está lembrando que ele foi aluno da 6ª turma do Cefep. Olha, coisa boa. João Alberto, que atua aqui nos conselhos, já foi vereador. Branca Soares, a nossa amiga Maria, lá do Olho d'Água do Vital, uma comunidade animadíssima aqui da nossa arquidiocese, lá da paróquia São João Batista, em Anagé. Dona Antônia, que nos acompanha ali da cidade maravilhosa. Girlande, nossa amiga e irmã da Cáritas, aqui da arquidiocese. Cada um desses irmãos, Maria Valmira, cada um deles que nos acompanha. Márcio tem colocado aqui, Padre Paulo, algumas questões relativas a esse momento da pandemia, né? Ele disse, não seria interessante também que o Cefep, neste período, também promovesse algumas conferências ou debates online, né, para que os cristãos, católicos do mundo, do Brasil inteiro e do mundo também, possam acompanhar. Lembra que aqui na Diocese de Caetité tem uma escola de fé e política, coordenada pelo Conselho de Leigos, que inclusive eu havia sido convidado para estar lá agora no mês de maio, e o Marcos já comunicou que as atividades foram suspensas. Neste ano, eles vão retomar a partir do ano que vem, dado a realidade também estrutural da diocese, uma diocese bastante extensa, com muitas paróquias, e os leigos se deslocam de vários lugares. Aqui é importante lembrar que na nossa arquidiocese nós tivemos a Escola de Fé e Política, mas ela não foi, digamos assim, institucionalmente consolidada, mas há um projeto atual do Conselho de Leigos, inclusive, depois Marcelo pode lembrar isso, já tiveram uma conversa com o Dom Josafá e ele sinalizando, dando apoio para que isso aconteça. Então, vamos voltando aqui ao Padre Paulo, e eu gostaria de propor que a sua reflexão nos ajudasse a pensar o seguinte: nós temos vivido um momento bastante difícil, mesmo antes da pandemia, do coronavírus, e em todo esse contexto sociocultural e eclesial que estamos vivendo, em que muitas pessoas dizem que a igreja tem que cuidar das almas, que a missão da igreja é rezar,
que os pastores, presbíteros, bispos, os diáconos também têm que cuidar das coisas espirituais. Os cristãos têm que rezar e viver na igreja e se desligar do mundo, cuidar da alma. E aquela visão de que o mundo é um lugar pecaminoso, um lugar onde os cristãos devem se afastar, fugir. É a fuga mundi. Não estar no mundo porque lá nós não estamos colaborando. Como é que é, de fato, essa relação da fé e a política? Inclusive, a própria expressão fé e política, por muito, já é de cara rejeitada, né? Parece que é uma heresia que está se falando. E aí há acusações de que os cristãos que lidam e que tratam deste aspecto da fé e política estão fazendo ideologia, constituindo ideologias. Isso é comunismo. E então, Padre Paulo, fé e política são duas coisas que se encontram, a palavra de Deus nos dá esse embasamento, ou é mesmo a ideologia de um segmento da igreja? Como é que a igreja nos propõe o olhar para essa realidade da fé e a política? Então, Luciano, sobre isso a gente poderia falar muito tempo, mas pegando algumas ideias aqui do que você falou e tentando chegar até quem está nos acompanhando. A ideia de que fé e política não se comungam, ela vem de uma distorção dos dois termos, que é, a pessoa acha que fé é uma coisa estritamente pura, o que é verdade, mas que política é algo estritamente sujo. Eu costumo dizer, e observo um pouco pela minha prática, que quem pensa isso é que quando faz política, faz suja. E a gente sabe que ali na base é complicado mesmo. O mundo político é difícil de ser compreendido. A gente vê quantas pessoas se envolvem com política, saem mal vistas, nem sempre, de fato, fizeram coisas erradas, e a comunidade as rejeita. O pessoal pensa que é simples, não é? Então, parte desses dois pressupostos. Né? Esses pressupostos não encontram base no Evangelho. Se nós formos olhar o Evangelho, toda a Bíblia, mesmo o Antigo Testamento, mas sobretudo o Novo Testamento, que hoje é rechaçado por diversos grupos católicos e evangélicos, né? Isso é colocado de lado, o Novo Testamento, Jesus tem que esconder. Por quê? Porque eles têm uma mensagem política muito forte. E para o mundo semítico, né, o mundo judaico, não tem separação entre corpo e alma. Não tem como você ter espiritualidade sem levar em conta as atuações políticas reais. Né? Essa separação de corpo e alma, que vai separar fé e política, nos vem da filosofia grega, do mundo grego, que influencia todo o nosso pensamento, mesmo aqueles que dizem que não sabem. Você pega um senhorzinho lá numa comunidade rural, etc. e tal, ele vem com o pensamento grego, mas ele não sabe disso, é que ele repete aquilo que ele foi ouvindo. Né? As pessoas acham que os pensamentos são originais da sua cabeça. Não são. Né? É aquilo que ela vai ouvindo, os meios de comunicações têm esse papel, hoje as mídias sociais, a pessoa repete como se fosse uma inovação. Não é. Então, essa separação entre fé e política, na verdade, ela não existe. Né? Quando se fala que o cristão que fala de política, ele faz ideologia, não tem nada mais ideológico do que isso, né? É uma enganação profunda e perfeita. Quando alguém me acusa de ser ideológico, ele está sendo ideológico. Não tem como não ser. Né? E por trás disso tem uma coisa arquitetada, né? Há uma intenção por aí, não é só ingenuidade, não. Né? Por quê? Quando a gente for refletir a política a partir da fé, nós vamos fazer o que nos acusam aí mesmo, que é desmontar todo esse ideal do sistema capitalista que nós temos, que todo mundo vive nele, está satisfeito e às vezes não vê saídas. Né? A proposta cristã é muito outra, é mais comunitária, né? Eu vou chegar nisso daqui a pouquinho. Então, nós sabemos que os grandes grupos capitalistas, que são poucos ricos no mundo inteiro, que a gente chama hoje de capitalismo financeiro, que não produzem mais riqueza, apenas tenta multiplicar com os números lá, né? O Eduardo Moreira, que vai trabalhar muito bem isso,
esses usam de todas as armas para tentar colocar na cabeça daquelas pessoas mais ingênuas de acusar os cristãos que mexem com política de ser ideológicos de esquerda, né? E aí, para falar, né, se nós somos comunistas, socialistas, eu dou a resposta que o Papa Francisco deu sempre, né? Nesse ponto, os marxistas podem ficar com raiva de nós, mas a ideia do bem comum que você falou agora há pouco, Luciano, né, que os bens são para todos, justiça social, de acolhida das minorias, isso é muito mais antigo que Marx, né? Se isso é comunismo, é marxismo, é socialismo, todo o socialismo chegou com muito atraso. Se você for lá no Antigo Testamento, capítulo 25 do livro do Levítico, onde ele propõe o ano jubilar. O que era o ano jubilar? Todas as propriedades voltavam aos antigos donos, dava-se o descanso à terra, os escravos eram libertados, etc. E tal. Você quer mais comunismo que isso? Não é não? Você pega depois, quando Jesus multiplica os pães, uma leitura exegética da multiplicação dos pães, né? É interessante. Tinha um apóstolo chamado André, é um nome grego. André significa ser humano, homem, né? Um ser humano adulto, um ser humano responsável, um cidadão, vamos dizer assim. E lá tinha um menino. O menino retinha para si 5 pães e 2 peixes. 5 mais 2, 7 é o número da perfeição. Quer dizer, todos os dons para alimentar a multidão. Aquele menino, como não era um homem crescido como André, que é o apóstolo que faz a proposta para Jesus de como resolver a questão, ele retém aquilo que era de todos para si, né? E o que Jesus faz? Ele tira do menino isso, organiza o povo e multiplica os pães, né? Que é gesto mais político que isso. Tanto é que no episódio seguinte, Jesus vai para outro lugar, o povo vai atrás de novo, ele pergunta: escuta, mas vocês estão atrás de mim de novo, querendo pão? Vocês não entenderam o que eu fiz? A única solução para matar a fome é dar os bens a quem pertence, a quem é de direito, né? Aí, por exemplo, a gente vê, as pessoas não gostam que a gente fale, mas, por exemplo, todo esse povo nas carreatas pedindo a abertura do comércio, né? É um absurdo. Em vários pontos de vista, é uma coisa de fazer sentir vergonha, né? É de ter vergonha. Mas, e muita gente está ali, não sabe disso que eu vou falar e vai discordar e vai morrer sem concordar. Mas o que está ali, né? É uma elite, quer dizer, não é elite, é o pessoal da classe média, porque a elite não precisa disso, né? É o pessoal da classe média que vive às custas da exploração da mão de obra do operário, que tem medo de que a sua riqueza diminua. Mas, por exemplo, alguém falava, nós vamos passar fome. Aquele povo que vai de carro, que de volta de comércio, não vai passar fome nunca. Não vai passar fome nunca. Também é um povo que não vai conseguir pagar a parcela do carrão que usou, né? Está nesse dilema, né? Esse é o dilema que nós temos, e esse é o problema sério que entra numa outra questão política que não vamos debater aqui, é o seguinte: nós temos a chamada nova classe média que mal tem dinheiro. Essa nova classe média não tem cultura, né? Não tem capacidade de entender o que está acontecendo, não tem relacionamentos, quer dizer, só tem um pouco de dinheiro. E se não tiver o dinheiro do fim do mês para pagar a parcela do carro novo, para pagar o aluguel da casa boa aqui, e a viagem para a Europa que foi parcelada, etc. e tal, vai passar necessidade, né? Mas vai passar igual o pobre. Quer dizer, estou voltando à questão dos bens. Os bens são para todos. Como nós não dividimos esses bens, quando isso vai faltar? E aí, quando, como cristãos, nós defendemos isso, nós somos comunistas, né? Mas é um comunismo anterior ao marxismo, né? O comunismo que vem da palavra de Deus. Cristão, no sentido de partilha dos bens, da universalidade dos bens, né? O Papa Francisco recorda isso na Laudato Si, não é? E denuncia o modelo econômico que está em vigor, e ele diz que esta economia mata, porque é fruto de escolhas, decisões, não é? De homens e mulheres, ou daqueles que colocam os bens materiais acima da vida, inclusive destruindo a própria vida do planeta, a casa comum.
está ameaçada por uma perspectiva da ganância, do lucro pelo lucro, não é? E a vida, consequentemente, a vida do planeta e a vida humana também fortemente ameaçada. Na sua fala, você trazia aí também aspectos relativos a esses interesses de alguns grupos que estão defendendo o aqui e agora, né? Uma preocupação com, digamos, as suas posses, os seus bens. É claro, nos preocupamos com a realidade do desemprego, etc., mas a gente não ouve desses setores uma reivindicação de que os que governam propiciem condições para que esses comerciantes e pequenos empresários sobrevivam durante a crise, uma vez que o Estado teria condições de dar possibilidades de sobrevivência, e se joga o peso nos ombros do trabalhador, dizendo que ele tem que voltar ao trabalho, que ele não pode continuar em casa, que seria um artigo de luxo ficar em casa, etc. É bastante complexo isso, né? Mas aí toca-se no aspecto da democracia. Domingo, nós assistimos algo assustador de grupos que saíram às ruas para gritando em alto e bom som, pedindo um novo AI-5, a intervenção militar, que se feche o Congresso, enfim, algo extremamente ameaçador à democracia. Qual é a compreensão de democracia para a igreja? O que é, de fato, como é que a igreja olha, né, essa dimensão da organização humana, né, a democracia? Você lembrava que em 1988, para a Constituição de 88, a CNBB desenvolveu um trabalho fantástico junto às dioceses e comunidades, né, para favorecer a defesa da democracia, né? Enquanto você vai elaborando aí a sua reflexão sobre esse tema, Marcelo vai dar uma palavrinha também. Eu trago aqui a saudação de Marcos Moraes, que é de Limeira, em São Paulo, foi aluno da 7ª turma do Cefep, e manda um abraço para o Padre Paulo, para nós, para o grupo, para quem nos escuta e também nos acompanha. E Cida, a nossa amiga e irmã, faz uma pergunta. Cida, que atua hoje na Legião de Maria, mas já atuou no Sindicato dos Professores Municipais, dedicou durante muito tempo a sua vida à educação, foi catequista, enfim, está inserida na vida da igreja como leiga, que atua também no Conselho de Leigos. Ela diz assim: Padre Paulo, percebe-se o enfraquecimento dos movimentos sociais, o enfraquecimento também dos sindicatos. Esqueceram de fazer a boa política e partiram, em sua maioria, à politicagem, gerando um grande descontentamento e desencantamento. Como podemos reverter essa situação? Então, Marcelo dá uma palavrinha e depois, claro, faz a sua abordagem, né, sobre isso que foi aqui trazido, e depois o Padre Paulo retoma também, tocando nesses aspectos da democracia, defesa da democracia, e como refazer o encantamento pela luta social, pela luta pela justiça, dentro daquilo que é o espírito genuinamente cristão, pensar a defesa da vida e da vida para todos. Eu vou pedir, Luciano, para eu fazer aqui duas considerações. Primeiro, com relação à fala do Padre Paulo, que nos traz aí um conforto, né, para as nossas ações, para as nossas perspectivas enquanto cristãos, né, de saber que a gente tem caminhado a partir de uma teologia que efetivamente nos leva a uma condição de protagonismo, né, de não de ficar
apenas observar. De promover a né? Então, quando ele traz aí essa relação, a partir da sua provocação entre comunismo, se é ideologia, se é isso ou aquilo, não vou nem dizer se é ideologia, mas é uma teologia de fato, né? Tudo que ele traz aí é calcado e estruturado numa base teológica mesmo, né? Precisa a gente avançar muito a partir do que o padre falou, mas assim, eu quero destacar também que muitas vezes essas confusões de concepção e de conceito, elas se dão pela falta de formação, não é? Luciano começa com a provocação lida aí, acho que não sei se foi o Márcio que trouxe, mas assim, quando se fala comunismo, é ideologia ou não é, e aí eu trago a questão da formação, as pessoas estão, de fato, Luciano, preocupadas apenas com a igreja da oração, com a igreja da oblação, na perspectiva de que eu preciso estar ali na adoração pura e simplesmente, não que não seja importante, pelo contrário, é muito importante a gente perceber na Eucaristia o Cristo, que está aqui sempre na condição do sagrado, e nunca vai deixar de ser isso, mas pelo comodismo, é muito mais fácil estar na frente do Santíssimo durante 2, 3, 4 horas toda semana, do que parar um momento para se fazer o processo de formação que nos leva a uma consciência, né? Então, essa consciência do cristão, que a gente chama Conselho de Leigos, o Conselho Nacional traz essa leitura de que existe uma diferença entre a consciência ingênua e a consciência efetivamente posta como uma caminhada cristã. O cristão ingênuo e o cristão consciente. Então, essa consciência vem a partir da formação, e a gente precisa, de fato, buscar o que nos impele. É a gente que está inventando alguma coisa? É a Escola de Fé e Política Nacional que traz elementos para formar os grandes comunistas, etc. e tal? Não. A gente tem documentos da igreja, do próprio magistério, que nos leva a ter essa percepção de mundo, que é a percepção do nosso líder maior, que é o Papa Francisco. É a percepção do principal ensinamento de Jesus Cristo, que é o amor. Então, não tem muito o que se inventar. Qualquer coisa que se faz é muito mais na especulação. E eu diria que, na maioria das vezes, uma especulação desonesta, porque dizer que quem luta pela vida está fazendo politicagem ou ideologia já é um tanto forçação de barra. Aí eu quero também, como eu disse que ia falar de dois elementos, um é esse, e vou até meter a colher um pouquinho aí nessa última questão que você traz, Luciano, que é a questão do enfraquecimento dos sindicatos e dos movimentos sociais. Eu tenho uma leitura a partir de alguns estudos e de alguns grupos de discussão e de debate que a gente tem feito na universidade, a partir, inclusive, da sociologia e da compreensão antropológica da história, a gente tem aí que os sindicatos enfraqueceram pura e simplesmente porque esse capital, que o padre traz muito bem, o capital financeiro e especulativo, está hoje muito maior, muito mais forte do que o capital produtivo. Então, só existia a relação de força sindical quando existia efetivamente produção, quando existia trabalho perene, né? E a gente vai ver aí que o enfraquecimento dos sindicatos tem relação direta com a falta de emprego, com o desemprego exacerbado não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com a produção dispersa, onde as pessoas agradecem ainda por também seguir numa lógica de que ou eu prefiro ter um emprego, mesmo que eu não tenha direito a férias, mesmo que eu só tenha 1 hora para almoçar, ou eu tenho que escolher entre o emprego e o salário, o meu patrão hoje tem mais força. Não é uma relação do enfraquecimento do movimento sindical em si, ou do movimento social, mas o próprio contexto é interessante que a economia, a leitura da economia nos traz muito para essa linha, né? De que, às vezes, colocam a culpa em quem está sendo punido,
Então, a punição invertida. Quem é que tem culpa do enfraquecimento do sindicato? É o próprio sindicato e o próprio movimento, ou a imposição das forças da relação de poder, desse chamado, das diversos poderes, né? Não só do capital, mas o capital especulativo, o capital financeiro, juntamente com a chamada superestrutura, aonde necessariamente não estou falando da nossa igreja ou nem de qualquer uma outra, mas a própria leitura de que eu prefiro ficar mais na relação de espectador do que na ação. Então, enquanto o Conselho Nacional do Laicato está propondo que a gente se forme para obter e criar mecanismos de participação popular, de participação efetiva e construção e exercício da cidadania, a gente tem uma série de outros movimentos que estão indo num caminho contrário. Não, eu vou ficar aqui recluso, me basta a oração, e aí me basta a oblação, e o restante eu deixo que Deus faça. Então, não tem a leitura de protagonismo mesmo. Obrigado, Marcelo. Riquíssima sua colocação, e ajuda a gente aí percebendo esse horizonte daquilo que é o patrimônio, digamos, da fé que herdamos, e que nos aponta o caminho do outro, né? do irmão, do próximo. É importante ressaltar, então, trazendo este olhar, não é? Daquilo que foi colocado pelo Padre Paulo, pelo nosso irmão Marcelo. Puebla nos recorda que os leigos e leigas, os cristãos e cristãs, homens e mulheres que receberam o batismo, são a igreja no coração do mundo, e o mundo no coração da igreja, né? São homens e mulheres da igreja no coração do mundo, e mulheres e homens da igreja, do mundo no coração da igreja. Essa ligação fé e vida. São João Crisóstomo vai, quando você traz presente aí que muitos estão preferindo ficar diante do sacrário, contemplando o Cristo Eucarístico, e claro que nós precisamos de momentos assim, de contemplação do mistério, mas São João Crisóstomo lembrava que este Cristo, em primeiro lugar, está no pobre. E aí, Padre Paulo, e eu me lembro de Dom Celso, que foi aqui o nosso bispo diocesano, que numa missa de Corpus Christi, uma certa vez, convidou a Assembleia a pensar o que significava realmente adorar o Cristo na Eucaristia. E ele perguntava qual era a nossa atitude diante do pobre, do irmão marginalizado, caído às margens, né, nas ruas da nossa cidade, nas periferias, excluídos. E ele perguntava qual era o nosso comportamento diante desta pessoa. E aí ele dizia, a depender do modo como agimos com o pobre, é que vai se dar a compreensão do que realmente significa adorar, contemplar o Cristo na Eucaristia em nossos templos, né? E aí vem Padre Paulo, então, para a gente ir concluindo, de certo modo, o nosso papo, a nossa conversa, a questão da opção preferencial pelos pobres. É uma opção cristológica? É uma opção, mais uma vez, ideológica, né, do comunismo, né, que quer devorar os cristãos, que quer acabar com a fé cristã? Ou é, de fato, uma opção evangélica? Por que essa opção pelos pobres? Ela é exclusão dos ricos? É exclusão dos que têm posses? E, concluindo, o nosso irmão Marcos Moraes, de São Paulo, recorda que ele foi aluno da 7ª turma do curso. Não é fé e política, nem é fé mais política, nem é fé menos política, e muito menos fé versus política. O correto é fé política. Esta é a definição que o padre Alfredinho, que inclusive esteve aqui conosco na Semana Social, traz essa compreensão da relação fé-política, daquilo que vivemos a partir do nosso batismo.
Então, diante de tudo isso que o padre Paulo escutou, ele vai formular, então, a sua reflexão. Daria outra live, outra conferência, Eu já ia mas pedir, então perguntar vai, se tem 2 horas para falar isso. Tô brincando. fique à vontade, faça então sua reflexão. Tá bom, Luciano. É o seguinte: quem nos afirma que a opção preferencial pelos pobres não é ideológica, mas é uma opção histológica, é o Papa Emérito Bento XVI. Na abertura da Conferência de Aparecida, está lá no número 3 do documento. Hoje mesmo achei isso. Ele vai dizer: a opção pelos pobres é uma opção cristológica, por quem acredita no Cristo. Então, ela é ideológica comunista se Cristo é ideológico comunista. Né? E se o Papa Bento também for. Por trás dessa questão, existe sempre uma coisa que é muito interessante. Né? É aqueles que teimam em dizer que o Vaticano, a Santa Sé, condenaram a opção pelos pobres, condenaram a teologia da libertação. Né? E, normalmente, são pessoas de uma igreja mais conservadora. A meu ver, essas pessoas ou estão mal informadas ou não estão preocupadas com a própria salvação. Por quê? Qual que é o 8º mandamento da lei de Deus? Não levantar falso testemunho. Falar isso é falar uma mentira sem tamanho. É verdade que lá em 85, a Congregação para a Doutrina da Fé, comandada pelo então Joseph Ratzinger, fez algumas orientações à teologia da libertação, que foram atendidas. E depois o Papa São João Paulo II, numa carta ao episcopado da América Latina, ou do Brasil, não me lembro agora, vai falar que a teologia da libertação não só é boa, como é útil e necessária. Então, esse povo que fala mal dessas coisas, a meu ver, não são cristãos, ou não estão preocupados com a salvação. Né? Então, isso para mim é muito claro, muito simples. Se você tirar do evangelho os pobres, você pode jogar o evangelho fora. Né? Agora, claro que a opção pelos pobres, a própria definição que a igreja dá, ela é preferencial, ela não é exclusão dos ricos. Mas também temos que lembrar que o próprio Jesus falou, e aí tem muitas interpretações, mas cai quase igual, que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. O rico, para entrar no reino dos céus, tem que ser igual ao Zaqueu, que era rico e corrupto, né? Que abriu mão do que tinha roubado, devolveu o que tinha roubado e abriu mão da sua riqueza. Muito diferente do jovem rico, era um jovem muito piedoso. Poderia ser do conselho de leigos, Marcelo. Poderia ser diácono, Luciano. Poderia ser padre bispo. Era um homem muito piedoso. Já cumpria tudo que Jesus lhe pediu, mas quando falou de abrir mão dos bens, não deu certo. Então é isso, é muito simples. E de fato a questão é essa. Quando o Luciano me provoca a respeito da democracia, a visão da igreja sobre democracia, eu falei para vocês que o Cefep tem 3 eixos, né? E um deles é a rede de assessores. Nós temos um grupo de assessores que são homens e mulheres do Brasil que pensam um pouco essa questão fé política e publicam aí, assessoram as escolas também, né? E essa rede de assessores, ela está muito vinculada ao Unesp de Belo Horizonte, que eu já falei, e tem uma publicação, não sei se eu consigo mostrar aqui, que é justamente Democracia em Crise, o Brasil Contemporâneo. Aqui vai ter um artigo do Maurício Abdala, que é um teólogo, um filósofo da PUC de Vitória, no Espírito Santo, está iniciando uma escola lá. O Maurício Robson Sábio, do Nesp, que é um dos organizadores deste livro, vão trabalhar esse assunto. Né? E o Maurício vai ter um artigo chamado A Democracia no Capitalismo. Com essa ideia do Maurício, que está nesse livro, o Rudarrice, que é de Belo Horizonte, vai falar isso também. A melhor forma de democracia é trazida ao mundo pelo cristianismo. Por quê? A democracia grega tem toda a fundamentação, a coisa toda, foi pensada ali, surgiu ali, mas era uma democracia de elites. Por quê? Primeiro as mulheres estavam fora, depois os pobres também. Quem sobra? 20% da população. Quer dizer, estou falando pensando no Brasil, não sei como é que era na Grécia, mas não creio que seja muito diferente, né?
Já o cristianismo não, ele coloca lá o modelo das primeiras comunidades, né? Que outro texto altamente comunista, né? Não sei como é que entrou na Bíblia, não entendo como é que está na Bíblia, né? Atos 2, 42 a 47. Eles eram unidos, e aí entra que vocês já tocaram diversas vezes. De fato, a vida cristã ela precisa ter tudo isso. São os 4 sustentáculos da vida cristã: a partilha do pão na Eucaristia, a oração comum, o ensinamento dos apóstolos e a partilha dos bens. Né? Eu acho que Marx leu os Atos dos Apóstolos. Né? Então, ali também já se começa a falar dessa comunidade que é participativa. Mas a democracia, do ponto de vista cristão, de maneira geral, traz algo interessante, que é o quê? Que não é só um espaço onde todos participam e são ouvidos. É onde quem está na administração, quem está no governo, ele tem que olhar para as minorias. Tanto as minorias reais, quanto as minorias que não são representadas na sociedade, que não são aceitas na sociedade. Esse olhar para as minorias é fundamental. Né? Tanto é que na definição dos objetivos do CEFEP está, que é formar cristãos para atuarem na política, para pensarem no mundo multicultural e multiétnico. E aí a gente pode colocar todos os grupos que nós temos. Né? Então isso é fundamental. Então, essa democracia que olha para todos, né? Que não é aquela que quem chega no poder olha para a maioria. Então, não é democracia de maioria, é uma democracia participativa. A questão que foi levantada também do enfraquecimento dos sindicatos, dos movimentos populares, eu acho que o Marcelo já trabalhou bem as questões. Eu só colocaria, reforçaria aí a questão da formação de base. Né? Eu acho que, por diversos motivos, né, a chegada do PT ao governo, que levou muita liderança, e se achava que chegou no paraíso, e não foi esse paraíso também. O cansaço das lideranças antigas, a mudança cultural, as novas mídias, né? Começou lá com a televisão ainda, enfim, nós descuidamos da formação de base, que hoje, por exemplo, essa live, esses outros modos são novas formas de fazer isso. A gente tem que aprender e se adequar e começar de novo a fazer essa formação de base. Na questão que o Marcelo toca, né, de toda a questão de mudança do perfil do capital, que é muito interessante, né, antigamente era o capital produtivo, hoje é o capital especulativo. Há diversos estudiosos que falam que o grande problema do Brasil é que a Fiesp, hoje, que é a maior organização de empresários, antigamente ela era só produtiva, hoje ela é produtiva e especulativa, ela está com os pés em 2 canoas, ela vai em qualquer um dos lados onde rende mais dinheiro, né? Então é toda uma mudança. Quem fala muito sobre isso, a mudança do perfil do trabalhador, também essa precarização, a questão do desemprego, porque que é algo criado artificialmente justamente para pressionar a pessoa, né? Ou você aceita um salário menor, trabalha em condições que não são ideais, porque senão você vai ficar desempregado, né? Porque o governo tem condições de zerar o desemprego, né? O governo Dilma chegou nisso, né? Pleno emprego com distribuição de rendas. Eu me lembro que um jornalista contrário ao governo, num jornal visível nacionalmente, que deu essa definição. Eu achei ótimo, falei assim, foi um ato falho. Né? Bom, mas estou dizendo isso para falar do Tarso Genro. O Tarso Genro tem diversos artigos, foi prefeito de Porto Alegre, foi ministro, e vai trabalhar nessa linha, dizendo que todo o campo da esquerda, tanto política quanto mesmo social, religiosa, não conseguiu perceber essa mudança de panorama, né? E a nova postura do capital. E aí nós perdemos espaço. A gente precisa ganhar e reanimar as lideranças. E o Papa Francisco vai perceber muito isso quando ele vai propor a economia de Francisco, como o Luciano já falou, porque ele percebe que essa economia que está aí mata, mas que já há experiências, e no Brasil nós chamamos de economia solidária, que são alternativas e são viáveis. Então o Papa já percebe isso e começa a dialogar com esse grupo para propor esse novo momento. E aí o Papa chama também o Pacto Educativo Global para mostrar que nada se faz sem educação. E penso que ele já está articulando isso para pós-pandemia, né? Porque ele sabe que vai sobrar um grande papel para quem quer pensar o futuro. Então, mais ou menos seria isso. Não foi 2 horas, foram 2 horas, não. Muito bem. Veja que são questões tão concretas que vão sendo
apresentada sobre como aplicar a fé professada para traduzi-la na fé vivida, né? Rivalda está aqui também participando conosco, um grande abraço, e ela recorda que o grande desafio é traduzir os textos, as reflexões da doutrina social numa linguagem acessível à compreensão do povo. E o padre Paulo Adolfo já falava do desafio de formar as lideranças, de formar a base, e daí o grande desafio hoje, proposto inclusive pela própria CNBB, de constituir a igreja em pequenas comunidades, voltando às fontes, a volta às fontes. A igreja primitiva não estava estruturada nos templos, nas grandes catedrais, mas nas casas. E a própria realidade agora da pandemia tem nos ajudado a viver bem essa mística da igreja das casas, e a igreja nas casas a partir dos batizados que habitam e moram, né, nessas casas. Porque a igreja não é o clero, né? O Papa lembrava isso recentemente numa das suas homilias. A igreja não é o Papa, não é o bispo, não é o padre sozinho, é o povo de Deus, é corpo místico, é corpo eucarístico. Eu li um artigo riquíssimo de um bispo falando exatamente disso, né, de que a Eucaristia ela não é uma posse, digamos assim, do clero, mas é do povo de Deus, é do corpo místico, que é a igreja, né? Então, são várias questões que nós podemos ainda aprofundar e abordar, mas vamos concluindo a nossa live. O padre Paulo vai concluir. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho daquilo que Márcio pedia para recordar. O Cefep é um curso de extensão universitária, é um curso de especialização, quem pode participar, como ingressar e como constituir, volto a lembrar, as escolas de fé e política aqui locais, né? Vitória da Conquista, Arquidiocese, como estruturar, como começar a dar passos para retomar, né, reconstituir essa escola de fé e política. Um abraço também para a Maílza, que recorda que foi aluna da 7ª turma também, mandando um abraço para o padre Paulo. Ela disse que participou, salvo engano, da 7ª turma do Cefep, né? E Gabriela, minha filha, postou aqui o texto que o padre Paulo recordava sobre a questão da democracia em crise no Brasil contemporâneo. Está aí, da PUC Minas, está o link para quem quiser acessar também. Aliás, Divanilde, né, Sampaio, que foi da 7ª turma, mando um abraço a todos, um abraço ao nosso querido padre Paulo, o coordenador, né, da escola. Enfim, meus amigos, amigas, temos muitas questões ainda a refletir e aprofundar. Eu lhes convido para que amanhã nos encontremos novamente, às 8 horas. Né? Um abraço também ao diácono Arimateia, do Rio de Janeiro, os irmãos todos aqui ligados conosco. Amanhã nós teremos uma live com o professor Cláudio Carvalho, aqui da UESC, que é doutor em Direito. Ele trabalha a questão do direito à cidade. Em tempos de pandemia, como pensar a cidade, né? E nesse contexto em que vivemos hoje. Ele vai nos falar sobre essa dimensão do direito à cidade. Quem tem direito a morar, a viver na cidade? E toda a democratização, né, do acesso aos espaços da cidade. Será a live de amanhã, também às 20 horas. Então, eu quero agradecer ao padre Paulo Adolfo, foi muito bom, e encurtamos distâncias, né? Dessa vez não foi preciso ir aí no CCM para me encontrar, mas espero o mais breve possível poder retornar a esta casa abençoada. É uma fonte
aí um manancial para refazer as forças e continuar a missão, esse organismo tão importante, né, da CNBB. Agradecemos muitíssimo ao nosso irmão, amigo Marcelo, que atua aqui no Conselho de Leigos. E assim, então, passo a palavra a Marcelo para as suas considerações e depois ao Padre Paulo. E assim vamos encerrar a live desta noite. Dessa vez eu vou ser mais rápido, viu? Prometo. Então, quero trazer aqui, Luciano, primeiro agradecer pelo convite de ter participado desse momento, que certamente é um momento de formação e de trazer uma reflexão importantíssima para um cenário de isolamento social, né? Nos alenta a saber que é possível a gente ter esperança na perspectiva da formação e da organização social, né? E aí você me trouxe aí o mote para eu encerrar a minha participação aqui, que é uma das coisas que a gente vem tratando há mais de 3 anos, 4 anos, acho que 2016, 2017, quando a gente estava fazendo aqui a rearticulação do nosso Conselho Arquidiocesano, né? E a gente falava da necessidade de termos uma igreja que fosse uma igreja, né, para seguir os ditames da nossa igreja universal, né, e uma igreja em saída, uma igreja que fosse comunidade de comunidade. Me parece que a gente precisou de um vírus para que a gente, de fato, tivéssemos aqui uma comunidade de comunidade, né, ou pelo menos pensar que é possível a gente compreender que a igreja não se dá apenas no templo, mas se dá também em cada pequena comunidade de 3, 4 pessoas, 5 pessoas, e agora com a chamada mediação tecnológica acaba diminuindo esses espaços, essas distâncias geográficas. E aí também colocar a satisfação de ter conhecido o Padre Paulo, ainda que por aqui no meio eletrônico, né, nas redes sociais, e saber, eu conversava com ele um pouquinho antes da gente entrar no ar aí, no ao vivo, e a gente falava exatamente da necessidade de buscar formação também para o laicato da nossa diocese. O Luciano falou isso quando falou da Escola de Fé e Política. A gente teve aqui a Escola de Fé e Cidadania em 2017, começamos com 40 pessoas, tivemos um seminário aqui com a professora Rosana Manzini, que a gente conseguiu colocar 200 pessoas no colégio modelo, aqui no Colégio Luiz Eduardo Magalhães, aqui da cidade de Vitória da Conquista, mas com a representação de todo o vicariato. E, em seguida, no decorrer do ano, a gente teve a Escola de Fé e Política. Mas vejam vocês como é a coisa da atração, que a gente teve que chamar a escola de Fé e Cidadania, né? A provocação do colega lá, do irmão lá de São Paulo, que fala que é fé política e não fé e política, ou não fé e cidadania, e ainda assim a gente corre esse risco de ser taxado, de ter que encontrar aqui subterfúgios ou eufemismos para trazer as pessoas para a discussão. E aí, só lembrar, falar aqui para os nossos irmãos aqui da Arquidiocese, que esse projeto que, numa conversa que tivemos com Dom Josafá Menezes, nosso arcebispo, ele dizia exatamente da preocupação dele em formar os cristãos para para o exercício da cidadania, e que necessariamente não precisa estar lá nos partidos políticos, mas um instrumento de exercício da cidadania que também tem ficado de lado, não só os sindicatos, não só os movimentos, mas um que é instituído pelo Estado, que seria o controle social, o controle paritário. E aí a gente sabe também que o CEFEP tem aí a Escola de Formação para Conselheiros, e a gente também quer buscar replicar essa iniciativa tão positiva, né, que em nível nacional a própria CNBB tem incentivado, e aqui na nossa diocese não é diferente. Dom Josafá, muitíssimo antenado, vou usar essa expressão aqui, nos convidou também, enquanto conselhos de leigo, é um conselho de leigo para a gente buscar formas de dar formação
e não só a formação pura e simplesmente da escola, Padre Paulo, mas a proposta dele foi, eu diria, até um tanto mais audaciosa, que vai nesse caminho, também tenho certeza que do desdobramento, que é fazer da formação a articulação das políticas públicas e o monitoramento dessas ações, né, das ações das políticas públicas, da atuação dos conselheiros nos conselhos paritários, né, de como a gente chega e representa a igreja. Muitas vezes a gente se coloca, eu sou cristão, estou representando a Igreja Católica, mas na hora de votar, na hora de fazer a fiscalização e exercer uma ação no Conselho Paritário, a gente esquece que a gente está ali representando uma cifra da população, que é o povo de Deus, né? E uma cifra muito grande, diga-se de passagem, e às vezes a gente atua descolado dessa percepção, e aí vota de forma meio estranha. Então, é a gente dizer que, mais uma vez, o caminho é da formação, a fé e política se dá exatamente quando a gente busca a compreensão consciente do nosso papel, da nossa identidade de cristão, né? Então, mais uma vez, Diácono Luciano, agradeço, um prazer conhecer o Padre Paulo, espero que a gente continue aí nessa conversa, nesse diálogo para mais tempo. Bem, muito obrigado. Bom, Marcelo, você já está convidado para compor a 9ª turma do Cefet. Deixa eu terminar meu mestrado. Prazeraço conhecê-lo também. Agradeço também ao Luciano pelo convite, aqueles que mandaram abraços, né? Alguns da 7ª turma, eu esqueci de falar no começo, eu sou da 7ª turma do Cefet, viu, Luciano? Eu já te contei, né? Eu vim para fazer o curso e virei coordenador do Cefet. É isso. Pois bem, né? Mas vendo um pouco as questões que você me apresentou, só para encerrar. O curso do Nacional de Política para Cristãos, do Cefet, ele é um curso de especialização certificado pela PUC do Rio. Então, ele sai certificado pela PUC do Rio, cumprindo todas as condições, é claro. Né? São 2 etapas presenciais aqui em Brasília, sempre em janeiro. Tem disciplinas à distância, e depois tem que apresentar o TCC. Então, cumprindo tudo isso, é um curso de especialização pela PUC do Rio. Então, seu áudio, acho que o áudio do... Voltou, né? Cortou. Voltou agora? Agora sim. Para começar, basta você ter boa vontade, formar um grupo, chamar alguns professores e tal. Material para fazer isso. Se você buscar no site do Cefet, tem alguns materiais. Depois você tem também do Unesp, do CESEP, do Exército Assessoria. Nós estamos elaborando no Cefet um manual para como criar escolas e aí algumas orientações, algumas temáticas também, né? E o CNLB é sempre um grande parceiro. Se tiver aí na Diocese, o CNLB ele vai colaborar, as pastorais sociais também. Ou entra no site do Cefet, veja o e-mail, fala aqui com a gente que nós damos as orientações. É isso, então. Então, muito obrigado. Que Deus lhe abençoe nesta missão tão rica que realiza aqui em nossa Igreja do Brasil e que logo, passado esse tempo dessa pandemia, vamos procurar articular a sua vinda aqui em Vitória da Conquista, quem sabe já para inaugurar a primeira aula, o primeiro encontro da nossa Escola de Fé Política. Com fé em Deus. Ótimo, viu? É um prazer, Luciano. Então, ótimo. Eu gostaria de concluir lembrando a vocês que amanhã nós estaremos novamente juntos, às 20 horas. Amanhã, tratando do tema O Direito à Cidade, com o professor Cláudio Carvalho, professor da UESB, e vamos refletir um pouco sobre esse olhar para a cidade, não só em tempos de coronavírus, mas a cidade como lugar da vida, do direito, da vida digna para cada homem e mulher. Um grande abraço a todos que nos acompanharam e aqui
Volto a lembrar, Denise, que manda um abraço, Jamilton, Catarina, da Paróquia das Graças, manda abraço para o Padre Paulo, pede a bênção, manda abraço para Marcelo, também Meriano Novaes, dizendo que foi muito bom e que momentos como que estamos carentes de momentos como este, Dona Antônia, Edileuza, que chegou atrasada, mas está aqui mandando um abraço, o Padre Irineu Meira, que manda também um grande abraço missionário ao Padre Paulo. Padre Irineu foi quem me apresentou o Centro Cultural Missionário. Tive a alegria de estar aí com ele em outros encontros também, sempre momentos riquíssimos, né? Em nossa caminhada, em nossa igreja. Jessi manda abraço para todos, a Denise mais uma vez, diz que Marcelo é uma voz profética aqui em nossa arquidiocese, e é bonito que isso aconteça de fato. Como cristãos, né, devemos ser profetas. Sônia manda um grande abraço para todos. Márcio nos recorda que o Papa Francisco instituiu o Dia Mundial do Pobre, ali no final do ano, antes da festa de Cristo Rei. Será um momento significativo, inclusive este ano, o Fundo de Solidariedade, a coleta de solidariedade da campanha da fraternidade, que não foi possível ser realizada no Domingo de Ramos, será realizado no Dia do Pobre. Então, vamos concluir, e eu gostaria de concluir com um pequeno trecho da oração final, da exortação Christi Fidelis Laici, sobre a vocação dos leigos e leigas, do Papa João Paulo II, invocando a proteção da Virgem Maria. Ó Virgem Santíssima, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja, com alegria e admiração nos unimos ao teu Magnífica, ao teu canto de amor reconhecido. Contigo, damos graças a Deus, cuja misericórdia se estende de geração em geração, pela maravilhosa vocação e pela multiforme missão dos fiéis leigos e leigas, que Deus chamou pelo seu nome para viverem em comunhão de amor e de santidade com Ele, para estarem fraternalmente unidos na grande família de Deus, dos filhos de Deus, enviados a irradiar a luz de Cristo e a comunicar o fogo do Espírito em todo o mundo, por meio de uma vida evangélica. Virgem magnífica, enche os seus corações de gratidão e de entusiasmo por essa vocação e por essa missão. Tu que fostes com humilde e magnanimidade a serva do Senhor, dai-nos a tua mesma disponibilidade para o serviço de Deus e a salvação do mundo. Abre os nossos corações às imensas perspectivas do reino de Deus e do anúncio do Evangelho a toda criatura. No teu coração de mãe estão presentes os tantos perigos e muitos males que esmagam os homens e mulheres do nosso tempo. Mas estão presentes também as tantas iniciativas de bem, as grandes aspirações aos valores, aos progressos feitos em dar abundantes frutos de salvação. Virgem corajosa, inspira-nos a força e o ânimo e a confiança em Deus, para que saibamos vencer todos os obstáculos que encontramos no cumprimento da missão. Ensina-nos a tratar as realidades do mundo como um vivo sentido de responsabilidade cristã, na alegria e na esperança da vinda do reino de Deus, dos novos céus e da nova terra. Virgem Mãe, guia-nos e apoia-nos para vivermos sempre como autênticos filhos e filhas de Deus na igreja do teu Filho e para podermos contribuir para a implantação da civilização da verdade e do amor sobre a terra, seguindo o desejo de Deus e para a sua glória. Amém. Então, peço que o Padre Paulo nos dê aí a bênção, abençoe a todos os que nos acompanharam nesta live, para que possamos dormir, refletindo, guardando no coração
todas essas questões tão ricas que hoje nos foram trazidas. O Senhor esteja com todos vocês. Ele está no meio de nós. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite, permaneça em casa e continuemos a nossa missão. Até amanhã, às 20 horas, aqui novamente com o professor Cláudio Carvalho. Um grande abraço. Amém. Amém.